Neste vídeo, nós vamos examinar como usar o mecanismo de tratamento de exceções para detectar e cuidar de erros no seu código usando as próprias ferramentas da orientação a objeto. Com isso, você separa o fluxo de controle e o fluxo de erros. Você deixa o seu código mais limpo, mais estruturado, mais padronizado. E você ganha produtividade. Portanto, é importante que você assista esse vídeo, conheça e use o mecanismo de tratamento de exceções. Eu espero que você, ao final desse vídeo, conheça bem e se convença da utilidade e da necessidade de usar o tratamento de exceções. Eu sou o professor André de Ângeles, da Faculdade de Tecnologia da Unicamp. Você está no Café Forte Academic Channel. Fique conosco. No vídeo anterior, nós vimos como é que você estrutura um código, um projeto a partir de hierarquia de classes. É muito importante fazer isso. Então, se você ainda tem dúvida, volte lá e confira. Agora nós vamos cuidar do mecanismo de tratamento de exceções. Este mecanismo permite que você use as ferramentas da orientação a objeto no próprio tratamento de erros dos programas. Então você passa a tratar os erros como se fossem também objetos. Isso é válido em várias linguagens, por exemplo, no C++ e no Java. Há diferenças mínimas de sintaxe, há diferenças mínimas de recursos, mas basicamente, nesse mecanismo você transforma os erros em objetos. Você joga, você lança esses objetos para outras partes do código e estas outras partes, numa estruturação hierárquica de controle, vão ser capazes de tratar o erro. Esse tratamento pode ser ignorá-lo simplesmente, pode ser repetir a operação a que deu origem ao erro, pode ser abortar a execução do programa, enfim, uma série de coisas, mas você tem toda a liberdade para fazer a programação deste tratamento. Então é importante notar que é uma ferramenta de extrema utilidade. Mas nós temos que ver o que são erros. Erro, nesse contexto, são aquelas situações em que o seu programa encontra um obstáculo e que poderia ter sido previsto, é alguma coisa que pode acontecer, mas normalmente não deveria acontecer. Então, por exemplo, um estouro de memória pode acontecer, mas não deveria. Uma tentativa de violar os limites de um array, isso pode acontecer eventualmente, mas não deveria. Então você coloca no código uma provisão para que, se essas situações raras, que não deveriam acontecer, mas que têm um potencial de ocorrência, apareçam na execução do seu código, ele tenha como tratar isso de uma maneira elegante, estruturada e padronizada. O mecanismo de tratamento de exceções tem recursos para que você detecte o erro, para que você informe este erro de uma forma automática, sem necessidade de mensagem para o usuário, sem intervenção humana. Você informa o erro para o próprio programa, para uma parte desse programa que é escrita especificamente para lidar com a situação. Então, você automatiza isso, você não coloca mensagens para o usuário e ele tem que se virar. Você informa ao próprio programa a ocorrência de um erro automaticamente. Você transfere o controle do ponto onde o erro aconteceu para um ponto mais abaixo no mesmo código, para uma outra função, para um outro nível, para uma outra classe. Você reúne todas as informações que você deseja sobre o erro num objeto e transfere esse objeto com os dados sobre o erro, com o comportamento que você incluiu nesse objeto. Então é muito mais fácil de tomar decisões no tratamento do erro e recuperar-se desse erro. Quando o erro é de tal monta que não se pode mais tratá-lo, o programa pode inclusive terminar. O mecanismo operacional do tratamento de exceções é o seguinte: você basicamente cria blocos e você diz o seguinte: você vai tentar executar um bloco.
Em caso de ocorrência de um erro, o controle é transferido para um segundo bloco específico para tratar do erro. Se ele puder resolver, ótimo, senão ele pode repassar para níveis mais altos. E o compilador então vai jogando conforme necessário, conforme você determinou, esse tratamento para diferentes áreas do programa, em geral, voltando nas chamadas de função. Às vezes o erro não pode ser tratado localmente, é um detalhe que aquela função não sabe como resolver, mas a chamadora dela sabe, então ela trata o erro. Às vezes ainda não é suficiente e se volta mais e mais níveis até que o problema seja resolvido ou o programa encerrado. Às vezes é muito importante você encerrar um programa para que ele não prossiga produzindo resultados incorretos. O bloco em que você coloca aquilo que é lógica normal, o fluxo de controle normal, é o bloco try. Aqueles blocos, porque podem ser vários, que tratam os erros do bloco try, são os blocos catch. Então você pode colocar uma série de blocos catch de tratamento de erro e, conforme o erro que aconteceu, você, numa hierarquia de erros, consegue tratar exatamente o que você quer, da maneira que você quer. Os benefícios deste mecanismo são bastante claros. Você usa mecanismos da POO e, com isso, todos os benefícios que a POO consegue te dar para o tratamento de erro. Você limpa mesmo o código, deixa as coisas muito bem estruturadas. E porque esse mecanismo é padronizado, você deixa todo o tratamento do programa igualzinho, padronizado. Não é feito com if num lugar, com testes diferentes no outro, com passagem de parâmetros no outro. Não, tudo segue a mesma lógica para o tratamento de erros. Isso te dá uma produtividade e uma clareza de código muito grandes. Tanto é que este é o mecanismo que você realmente deve usar no seu código. Em algumas situações, o próprio compilador vai te obrigar a usar esse mecanismo. Isso é bastante válido no Java, por exemplo, em que certas operações só podem ser feitas se você adicioná-las dentro de um código try-catch. Agora que você já conhece os benefícios do tratamento de exceções, deixa eu dizer que você pode melhorar ainda mais. Você pode criar exceções personalizadas, adicionar mais informação, mais tipos de erro e mais lógica de tratamento de erro, além daquela que o compilador, que a linguagem já te oferece. Então, você pode estender, da mesma forma que você pode estender programas orientados a objeto, você pode estender o mecanismo de tratamento de erros das linguagens. Com isso, você ganha melhor código, mais produtividade, menos manutenção e mais reuso de código. Portanto, use o mecanismo de tratamento de exceções. Em resumo, nós vimos como você trata os erros do seu código usando os próprios mecanismos da orientação a objeto. Nós vimos também que você tem muitos benefícios com isso, que algumas linguagens obrigam que certas operações sejam tratadas dessa forma. Você tem uma ferramenta de padronização e que pode ser personalizada. Agora, estude os mecanismos de tratamento de exceção e inclua esses mecanismos no seu código. Projete sistemas que façam uso do tratamento de exceções. No próximo vídeo, a Standard Template Library do C++. Você está no Café Forte Academic Channel, programação orientada a objeto bem explicada. Eu sou o professor André de Ângeles, espero você no próximo vídeo.